Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano para o Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. É meia-noite em Moscovo e o Pepe Escobar está a juntar-se a nós diretamente de lá. Pepe, és um lutador. És como o porta-voz oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia te chamou há cerca de 12 horas, uma força da natureza. Eu estava presente nesse vídeo quando ela te mencionou. Precisamente, estavas presente conosco. Eu apoiei e repeti, mas força da natureza. Bem-vindo aqui, meu caro amigo. O prazer é meu, juiz. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos e o Secretário de Estado Marco Rubio realmente desejam alcançar a paz na Ucrânia? Uau, isso é realmente verdade. É extremamente complicado penetrar nas suas mentes. Não conseguimos. Quero dizer, não está ele ligado à ideologia de Hillary Clinton e Victoria Nuland de que a Ucrânia deve ser usada como isto é loucura, mas é isso que eles acreditam. Usado como um ariete para, com sua licença, afastar o presidente Putin do seu cargo? Certamente, se analisarmos o contexto e considerarmos a ideologia, sem sombra de dúvida, eles não desejam a paz. Bem, os neoconservadores, no seu conjunto, não querem a paz. E determinados segmentos específicos das classes dominantes nos Estados Unidos da América também não têm interesse na paz. Os europeus como um todo, e começo pela União Europeia, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa, todos, além dos líderes de vários Estados-nação, com muito poucas exceções, por exemplo, a Hungria, não querem paz. Uau! O Kremlin está ciente de que Marco Rubio não deseja a paz? O Kremlin entende essa situação? Certamente. Meritíssimo, creio que é de suma importância para Vossa Excelência e para o público, uma vez que já teve uma experiência direta e recente aqui em Moscovo. Para a nossa audiência, o nível de debate e discussão aqui é algo verdadeiramente extraordinário de uma maneira positiva. Esta semana, por exemplo, os nossos amigos Larry Johnson e Alistair têm estado presentes desde o início da semana. Eles realizaram uma maratona de reuniões. Eu cheguei um pouco mais tarde e então foi a minha vez. Nos 2 dias mais recentes, houve outra maratona, incluindo aquela na qual participou online juntamente com George Galloway, Larry Johnson e eu. Tivemos 2 horas completas de Maria Zakharova a criticar absolutamente tudo, sem qualquer exceção. Portanto, discussões substanciais aqui são a norma. No início da semana, estive com o Sergei Glazer, o chefe do Estado da União, Rússia, Bielorrússia. Falámos sobre tudo, não só geoeconomia, mas também geopolítica. Ele até mencionou a Venezuela. O jantar que tive antes de nos encontrarmos, estávamos a debater em detalhe sobre o famoso ponto 28 de Trump, ponto 28.20, ou quaisquer outros pontos, seja qual for. Eles sabem tudo o que acontece em Washington, no Beltway, em Mar-a-Lago, etc. E, claro, também sabem o que se passa em Bruxelas, Paris, Londres, Kiev, etc. E tens confrontos a ocorrer. Porque aceitariam os 28 pontos, sejam eles quais forem? Sim. Se estão prestes a atingir os seus objetivos militares na Ucrânia? O juiz dos 28 pontos é essencialmente uma tática diversionista. E isto é algo muito, muito importante de salientar. Agora, Kirill Dmitriev não é, de maneira alguma, um negociador oficial da Federação Russa, ponto final. Se existir um acordo de paz a ser debatido, ele deverá ser ou terá de ser com Sergei Lavrov e Ushakov, e não com Kirill Dmitriev. Quem está a negociar pelo Kremlin e quem está a negociar pelos EUA? Os negociadores oficiais, juiz, muito, muito importantes, são o ministro dos Negócios Estrangeiros e o conselheiro especial, os indivíduos que realmente foram ao Alasca.
Esta é a equipa oficial de negociação. O que o Kremlin pode utilizar, e isto pode ter múltiplas camadas e restrições, eles têm a capacidade de utilizar outros canais, como canais de retaguarda, canais laterais e até mesmo canais subterrâneos. Dmitriev é um canal de comunicação, entre outros. Isso é uma história completamente diferente. É o Marco Rubio que está a comunicar com o Sergei Lavrov. Uau! Quando foi a última vez que eles falaram? Acho que já passou 2 semanas. Entre 1 e 2 semanas desde que falaram ao telefone. Na realidade, da última vez que conversaram por telefone, chegaram à conclusão de que não existiam de facto razões para um outro encontro pessoal entre Trump e Putin. Considera que o Kremlin se sente ofendido quando o secretário de Estado está excluído do circuito de negociações, ou simplesmente entendem que Trump enfrenta um problema nesta situação e está a enviar alguém mais racional, mesmo que essa pessoa não faça oficialmente parte do governo? Steve Wyckoff. Certamente correto, meritíssimo. Assim sendo, o Kremlin não exclui possibilidades de diálogo. Estão preparados para utilizar o diálogo em todos os canais disponíveis, ou até mesmo naqueles que precisem de criar. Eles não têm pressa, mas continuam a enfatizar o que Lavrov tem enfatizado o tempo todo. E o que Maria Zakharova ontem, quando estava a falar conosco, mais uma vez enfatizou. Perguntamos diretamente sobre o plano de 28 pontos. Ela disse, parafraseando. E, claro, a resposta dela foi bem mais detalhada e matizada. Ela afirmou, veja bem, não recebemos absolutamente nada por parte dos americanos. O que é que isso realmente significa? Não pode haver qualquer reação oficial por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui, muito menos do Kremlin, porque este é um canal de comunicação que explora possibilidades, que é o que o plano de 20, ou o famoso plano de 28 pontos, que, aliás, foi divulgado aos meios de comunicação social americanos pelo próprio Dmitriev. Uau! Bem, mas quão perto está a Ucrânia? Está o exército ucraniano à beira de um colapso total? Isto pertence à categoria dos 60 trilhões? A sério, toda a gente está a debater isso por aqui. Outro exemplo, juiz, outro. Outra entrevista que o Larry e eu tivemos ontem foi com o comandante Apti Alaudinov, que é provavelmente um dos militares mais condecorados da história recente da Rússia. O comandante das Forças Armadas e eu colocámos-lhe uma pergunta bastante provocadora. Onde é que a SMO deveria parar? Odessa. Ele forneceu uma resposta que durou 5 minutos, essencialmente afirmando que todas as terras russas devem retornar para a Rússia. Podemos interpretar isto como o SMO a continuar por mais alguns anos. Uau! Mas será que os ucranianos têm o efetivo necessário para resistir ao exército russo por muito mais tempo? Independentemente das armas que sejam enviadas para lá, é necessário haver pessoas para as operar, a menos que seja drone contra drone. Exato, tem razão, juiz. Falta-lhes pessoal. Eles não possuem mão de obra jovem, não dispõem dos fundos necessários, não têm os recursos financeiros para pagar pela mão de obra e pelas armas. Eles não possuem armamento suficiente, mesmo com a Wunderwaffe e as armas maravilhosas. Isto não irá modificar a legislação. A lógica intrínseca do que está a acontecer no campo de batalha, juntamente com os escândalos de corrupção. E quero abordar isto porque é extremamente importante para si, juiz, e para o nosso público. O que estes 100 mil milhões de dólares, que não são nada, são amendoins, estão a encobrir e porque é que os meios de comunicação europeus, especialmente, estão estrondosamente silenciosos sobre este escândalo de corrupção. Certamente, todos nós temos conhecimento de que esta configuração em Kiev, que inclui oligarcas escolhidos a dedo, neonazis, neofascistas, defensores do neonazismo e funcionários militares corruptos, entre outros, são, no que diz respeito a subornos e corrupção, praticamente insuperáveis em qualquer lugar.
E isto é algo que os desertores ucranianos vieram aqui comunicar aos russos de forma direta. Os russos, evidentemente, já têm conhecimento disso. No entanto, é diferente ouvir das pessoas que estão efetivamente presentes lá. O que o NABU está a investigar neste escândalo de 100 milhões de dólares no setor energético é só a ponta de um enorme iceberg de corrupção. E se continuarmos a escavar mais fundo, por enquanto, ainda não temos uma prova irrefutável em documentos escritos. Estas coisas nunca estão num documento. Normalmente são mensagens de WhatsApp e SMS, etc., que desaparecem. Os americanos estão envolvidos há anos. É isso. Há uma história que corre aqui na Rússia, todos sabem. Foi uma conversa entre o já falecido Tony Blinken e um dos principais responsáveis em Kiev, e tratava-se acerca de comissões. O responsável em KF disse: precisamos de 30%. Blinken respondeu: podemos fazer 20%? Portanto, estamos a falar de pelo menos 20%, podendo chegar até 30%. Aplique essa percentagem a 90 mil milhões de euros, no mínimo, que a União Europeia transferiu para Kiev, supostamente como ajuda financeira. Portanto, se seguirmos o rastro de tudo isto, onde é que irá terminar? Na sede central da Comissão Europeia em Bruxelas. E a insidiosa medusa von der Leyen, aquela que tem uma predileção por distorcer a verdade em alemão. Isso explica o silêncio absoluto na Europa sobre este escândalo. Eles querem que este escândalo desapareça, mas o escândalo está a contribuir para os desastres no campo de batalha, porque agora algumas vozes aqui e ali, mas não nos meios de comunicação convencionais, estão a começar a dizer que, sim, escândalos acontecem em todo o lado, mas não podemos perder de vista a agressão russa. Esse mesmo direito é: alguns dos dólares americanos estão a acabar nos bolsos dos funcionários da União Europeia? Não, é verdade. Trata-se de uma sequência de eventos. Veja, neste momento, todos nos Estados Unidos têm conhecimento de que os dólares americanos foram parar a diversos locais em Kiev. Os dólares que não voltaram aos imãs em Moskva acabaram nos bolsos errados em Kiev. Não foram para o esforço de guerra. Vamos dizer assim, com a União Europeia, ao considerar o que a UE mandou para Kiev em assistência, foi bem mais do que o que os UE mandaram. E, contudo, o procedimento foi idêntico. Absolutamente. O mesmo a ir para os mesmos bolsos, os mesmos integrantes desta máfia. E o que o NABU está a realizar atualmente com esta investigação é, mais uma vez, apenas uma pequena ponta de um gigantesco iceberg. Permita-me desviar o tópico por um momento. Qual é a sua análise sobre o motivo pelo qual a Rússia e a China optaram por se abster durante a votação no Conselho de Segurança em relação ao Trump de Trump, Witkoff, Kushner, o assim chamado Tony Blair, o assim denominado Conselho de Paz, o imperialismo ocidental, o colonialismo a exercer domínio sobre Gaza? Uau, isto está a provocar ondas significativas por todo o sul global. Meritíssimo, é um procedimento extremamente complexo de se explicar. E adivinhe quem participou na nossa entrevista? Maria Zakharova. Quando esta entrevista com a Maria for divulgada, ela tem, diria eu, pelo menos uma resposta de 5 minutos para explicar por que a Rússia escolheu abster-se. Há 2 pontos principais que podemos discutir agora. Primeiro, Nebenzia, o representante russo na ONU, no seu discurso na ONU, basicamente disse que isto é completamente absurdo e que a Rússia é essencialmente contra. Mas abstiveram-se. Por quê? Porque praticamente todo o mundo árabe, que é maioritariamente sunita, votou a favor, assim como a autoridade palestina e a Fatah também votaram a favor. Como é que a Rússia e a China puderam votar contra algumas das facções palestinianas? Eu compreendo que é extremamente complicado aceitar esta situação, evidentemente. Por que é que os países árabes e muçulmanos votaram a favor? Os Estados Unidos coagiram ou subornaram-nos? Acabou de responder à sua própria pergunta, meritíssimo juiz. E de maneira pesada, pesadamente, absolutamente. Vote conosco ou então enfrente as consequências.
E claro que os chineses, é muito importante lembrarmos que os chineses promoveram a unidade das 14 facções palestinianas quando realizaram aquela cimeira em Pequim. Os chineses estavam e continuam bastante envolvidos numa resposta palestiniana unificada. Assim, não podiam votar contra duas das facções que representam a Palestina na ONU. Portanto, ficaram numa situação difícil. Os russos e os chineses tiveram de se abster, mesmo condenando toda a situação, porque sabem o que acredito ser um plano de 20 pontos. Perdemos a noção dos pontos neste caso. O plano de 20 pontos de Trump, que basicamente condena Deus a ser neocolonizado e permanentemente ocupado por uma suposta força internacional, certo? Uau! Portanto, os russos que estão presentes na Síria estão a permanecer ou a retirar-se? Isto não é o confronto, juiz. Devo ficar ou devo ir? Devo ficar. Certamente. E este é mais um dossiê. Por exemplo, estou a tentar estabelecer contacto com um especialista altamente qualificado em assuntos da Síria no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, até ao momento, sem sucesso. Ela é a pessoa que poderia responder a esta pergunta em detalhe. É muito desconfortável ter esta conversa aqui em Moscovo, mas em termos de realpolitik, totalmente previsível. Os russos já estavam cientes do que iria ocorrer com Assad e com este ataque guerrilheiro surpreendente e passivo em Alepo, bem como do que poderia suceder posteriormente. Estavam a par de tudo, sabiam da corrupção nos militares, conheciam os efeitos das sanções, sabiam que poderiam ser subornados, sabiam que o país poderia cair em dias, sabiam de tudo. Então, o que fizeram? Asseguraram a sua esfera de influência no Mediterrâneo Oriental e, evidentemente, agora é extremamente importante, por mais horrível que possamos considerar em termos de se a Rússia traiu a Síria, não, é bastante mais subtil do que isso. Eles mantêm o seu interesse nacional e o seu interesse geopolítico e ainda permanecem na Síria. A divisão da Síria agora também inclui a Rússia. Portanto, a divisão da Síria inclui os Estados Unidos, Israel, Turquia e Rússia na parte ocidental da Síria com as suas bases. Exatamente. Isso significa que nada acontece na Síria sem que os russos digam sim ou não. Em termos geopolíticos, eles conseguiram alcançar o que desejavam. O que fará a Rússia se os Estados Unidos atacarem a Venezuela? Eles não estão a ponderar em termos de ataques porque compreendem a razão, meritíssimo. Eles estão extremamente preocupados com operações de desestabilização, um ataque ao estilo dos Navy SEALs, tentativas a longo prazo de provocar uma revolução colorida ou revoluções coloridas sucessivas. E, ao mesmo tempo, por baixo da mesa, várias mesas de ferro. Podemos dizer que a Rússia, a China e o Irão estão a enviar coisas de que a Venezuela precisa. Todos. Toda a gente na Venezuela sabe disso. E é bastante evidente que aqui na China e no Irão, eles também estão plenamente cientes disso. Isto não foi oficialmente divulgado em nenhum outro lugar além da Venezuela. Estes 3 países apoiam a Venezuela. Então, obviamente, esta mensagem já chegou aos que estão no corredor do poder. Eles têm um QI acima da temperatura ambiente, para citar o nosso amigo André Martiano, não necessariamente para Rubio e o seu círculo. A mesma questão no que diz respeito ao Irão. Qual será a reação da Rússia se Israel, com o suporte militar dos Estados Unidos, decidir atacar o Irão? O que o Irão disse aos russos foi: vejam, podemos fazer tudo sozinhos, agradecemos a vossa ajuda. Recebemos sistemas de defesa. Aceitamos os sistemas S, mas não os 57, porque eles não são exportados. Os 57 são considerados dos melhores que existem. Agradecemos tudo o que enviam, mas se formos atacados, conseguimos lidar sozinhos. O mesmo vale para os chineses. E não podemos esquecer que tem 2 parcerias estratégicas, uma com a China e outra com a Rússia. O mesmo ocorre com a Venezuela.
A Venezuela tem parceria com a Rússia, não com a China. O Irão tem parcerias com ambos. Obviamente, haverá uma quantidade considerável de assistência direta e indireta. Se alguma vez houver consenso entre os peritos militares, think tanks e acadêmicos de prestígio, é que somente em completo desespero Bibi Netanyahu tentará algo contra o Irão, porque da última vez os seus próprios generais tiveram de contactar os americanos e dizer: vejam, façam-nos parar. Estamos a ser destruídos. E agora os iranianos estão a dizer, vejam, se nos derem o pretexto, ontem um dos principais membros do IRGC disse que se nos derem o pretexto, podemos arrasá-los desta vez porque agora não há limites. Gostaria de te mostrar um clipe que acredito que provavelmente conheces, John. John Kiriakou, um agente da CIA que todos sabemos que foi detido por expor e divulgar os nomes dos torturadores da CIA. No entanto, aqui está ele apenas há 2 ou 3 dias passados. Bem, vais ver, é muito fascinante, Chris. Número 3. A razão pela qual me disseram que Donald Trump decidiu bombardear o Irão foi que os israelitas disseram pela primeira vez que, se não bombardeares o Irão para destruir esses bunkers profundos, vamos usar armas nucleares. Nunca tinham ameaçado isso antes. E então Trump disse que bombardear o Irão poderia realmente salvar-nos do início da Terceira Guerra Mundial se impedir os israelitas de usarem armas nucleares. Segundo a sua fonte, os israelitas disseram ao presidente do ZEUA que, se ele não usasse o poder militar do ZEUA para bombardear as instalações nucleares no Irão, Israel, agindo sozinho, usaria armas nucleares. Sim. Vês por que há um problema com essa afirmação, John? Sim, porque eles nunca admitiram que os tinham. Sim. Está a dizer-me que eles admitiram ao presidente do ZEUA que tem armas nucleares e ainda não estão no tratado da AIEA? Dizem que, segundo os denunciantes nucleares israelitas, sim, já os tinham. Começaram a trabalhar neles nos anos 50. Conseguiram-nos aproximadamente por volta do final dos anos 60 ou início dos anos 70. Veja, observe Mordechai Vanunu. Sabe, ele não foi acusado de traição por nada. Isso faz sentido para ti, Tricky? Eu pergunto-me qual foi o israelita que foi a fonte de John e que tipo de agenda ele estava a tentar transmitir, porque simplesmente não podem admitir em público ou mesmo ao presidente dos Estados Unidos que são uma potência nuclear. Este é o segredo mais importante de todos os tempos para Israel. Toda a gente sabe, certamente toda a gente no governo sabe que Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, John Radcliffe, até mesmo aqueles neocons malucos no Senado como Lindsey Graham, devem saber que Israel tem uma arma nuclear. Mas por que razão alguém dessa natureza ameaçaria verdadeiramente o presidente dos Estados Unidos com a utilização de armas nucleares contra o Irão, caso os Estados Unidos não interviessem? Uau! Esta é a prova número 1 de que eles controlam tudo e fazem o que querem a qualquer momento e saem impunes. Bem, o genocídio mostra que fazem o que querem e saem impunes até agora. Última questão antes de partirmos, e sei que já é sexta-feira no local onde te encontras. Tens estado em Moscovo há alguns dias. Conseguiste obter uma compreensão clara da opinião pública em relação à operação militar especial na Ucrânia ou sobre as pessoas que estão a sofrer devido às sanções? As pessoas estão impacientes porque já passaram 4 anos? Ainda apoiam a guerra tanto quanto no passado? Quando se encontra em Moscovo, o juiz está significativamente distante da guerra. São 1.200 quilômetros daqui a guerra. Eu fiz de carro da última vez. Não, fiz de comboio da última vez. Mas antes disso, eu realizei a viagem de carro. Demora aproximadamente de 16 a 18 horas de Moscovo até Lugansk. Portanto, é realmente muito, muito distante. Para qualquer indivíduo que resida aqui na parte europeia da Rússia, se viajar para outras regiões da Rússia é distinto. Por exemplo, há muito mais consciência sobre a guerra no Extremo Oriente. As pessoas falam constantemente sobre a guerra.
Existem várias correntes diferentes em toda a Rússia. Uma dessas correntes são as famílias militares que, pelo menos, expressam elogios ao governo porque estão a ser devidamente cuidadas em termos de pensões, entre outros aspectos. Existe uma corrente bastante rígida que podemos denominar de nacionalista e patriótica, que é extremamente crítica em relação ao ritmo e ao procedimento da operação especial. E, claro, há um elemento de quinta coluna, coluna atlanticista, quinta coluna um pouco, especialmente entre São Petersburgo e Moscovo, que são totalmente contra isso. E, claro, nos serviços de inteligência, alguns dos antigos profissionais no aparelho de inteligência, a sua crítica, mais uma vez, é sobre o procedimento, não sobre toda a loucura, o método por trás da loucura que foi infligida à Rússia. E entre esses quintas colunistas, há aqueles que praticamente se alinham com o economista do Financial Times. Consideram que é uma agressão russa, é uma pequena minoria. Assim pode ver esta estupidez de se pensar que a Rússia é uma autocracia onde não se pode ter um debate livre. Não, se assistires aos programas de televisão, é basicamente a posição oficial do Kremlin. Mas se percorrer toda a internet na Rússia, encontrará todo o tipo de debates, com diferentes correntes a conversar entre si ou a acusarem-se umas às outras. Portanto, é um espírito verdadeiramente democrático de discussão. Agora que a linha da frente está firmemente estabelecida, a Ucrânia está essencialmente a colapsar, o sentimento predominante na Rússia é que talvez esta situação possa ser resolvida nos próximos, digamos, poucos meses. Ninguém está a dizer que a guerra vai acabar em janeiro ou fevereiro. E recordo-me, por exemplo, quando Shoigu afirmava que a guerra terminaria em 2025, mas agora estava claramente equivocado. O conflito pode encerrar-se no próximo ano ou pode prolongar-se por mais 2, 3, 4 anos, que é precisamente o que os europeus desejam, assumindo que possuem recursos financeiros suficientes para adquirir armamento americano e enviá-lo para a Ucrânia e que esses armamentos serão efetivamente utilizados ou não comercializados no mercado negro e surjam num vídeo de favela. Uau, análise interessante, amigo. Muito obrigado. Agradeço por ficar acordado até tarde por nós. Obrigado por seres os nossos olhos e ouvidos. Boa viagem. Temos uma semana curta na próxima semana devido ao nosso feriado de Ação de Graças, mas espero que possas passar algum tempo conosco. Sim, o meu último dia na próxima semana é terça aqui. Talvez possamos falar na terça, se der. Muito bem, maravilhoso. Obrigado, Pepe. Tudo bem. Boa viagem, amigo. Valeu, então.